A prisão de Namba. Segurança de ponta, guardas de nível mundial vigiando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais conseguiu escapar dali. Mas de repente, a sirene dispara, anunciando que um grupo de prisioneiros está tentando fugir. Todas as forças correm para dar caça aos fugitivos e todos os portões começam a se fechar para impedir a fuga. O oficial Tsukumo entra em pânico enquanto observa, aflito, todas as câmeras de segurança. É nesse instante que o supervisor Hajime aparece e pergunta: Seco, quais detentos estão tentando escapar? Tsukumo responde: são os detentos da cela 13. Número 25, Nico. Número 11, Uno. Número 69, Rock. E o líder do grupo, número 15, Gyugo. Enquanto correm livres pelos corredores, um deles pisca o olho, o que deixa Hajime furioso. Ele ordena a Tsukumo que feche o portão 11. Antes que consigam escapar, o portão desce com tudo. Eles mudam de direção, correndo para escapar por outro caminho, sem fazer ideia de que armadilhas macabras os esperam ali na frente. Por pouco, escapam de um dos portões antes que ele se feche por completo. 25 tenta avançar, mas 11 o detém, dizendo que teve apenas um pressentimento. Ele joga sua carta para o ar e instantaneamente ela pega fogo, revelando uma armadilha escondida. Ele desenha o layout no chão, explicando como a armadilha está montada. 11 atravessa primeiro, e os outros seguem seu exemplo, mas não conseguem manter a postura por muito tempo e acabam caindo. Enquanto isso, 15 atravessa tranquilamente, sem esforço nenhum. Quando perguntam como ele fez aquilo, ele responde, com toda a calma do mundo, que simplesmente quebrou o código. 11 salta para agarrá-lo e pergunta por que ele não contou antes. 15 responde que não quis interromper a sessão de yoga dos amigos. De repente, a parede começa a se mover na direção deles. Um dos prisioneiros diz que não quer virar recheio de sanduíche. 15 procura uma saída, então escala e manda todos o seguirem rápido. Eles alcançam um lugar mais seguro. Tsukumo avisa a Hajime que eles também passaram por essa armadilha, o que só deixa o supervisor ainda mais irritado. Enquanto os detentos avançam, 25 comenta que estão usando gás para deixá-los sonolentos. Eles encontram uma saída para baixo e escapam por ali. É então que uma bola gigante surge no caminho e todos correm feito loucos para salvar a própria pele. Chegam a um beco sem saída, então 15 salta em direção a uma abertura e todos o seguem, escapando por um tris. Segurando-se uns aos outros, 15 avisa para olharem para baixo. É uma armadilha elétrica. Agora eles escalam para fora, ajudando-se mutuamente. 15 solta, num tom debochado: Você deixou cair o chapéu! Tsukumo demonstra toda a sua frustração. Nesse ritmo, não vão conseguir pegá-los. Em seguida, os prisioneiros esbarram em Yamato, que alegremente resolve segui-los. Quando Hajime ordena que ele os capture, Yamato responde que nem sabe onde está, o que deixa Hajime ainda mais nervoso. Tsukumo desabafa: Estão perdidos. Os prisioneiros então cruzam com guardas armados que disparam dardos tranquilizantes. 25 é atingido e os outros correm até ele, mas está tudo bem. Depois, 69 nocauteia os guardas e 25 acalma os cães de segurança. Em seguida, atravessam mais algumas armadilhas com facilidade e chegam a uma porta enorme, com múltiplas fechaduras. 15 diz que consegue destravar todas elas e destranca a porta, o que dispara um aviso de que a câmara vai explodir em 10 segundos. Ele trabalha no painel e interrompe a contagem regressiva bem a tempo, abrindo a porta. 11 pergunta como ele conseguiu, e 15 responde apenas que teve sorte. Eles saem, e encontram Hajime esperando. Ele avisa que não vão escapar dessa prisão. 11 rebate dizendo que são verdadeiros artistas da fuga, e 69 avança para cima dele só para ser derrubado. Então 11 corre até Hajime para jogar pedra, papel, tesoura, e também é nocauteado. Ele parte para cima de 25, que se apavora e desmaia. Por fim, derruba 15 e ordena que todos voltem para a cela. Já na cela, Hajime grita mandando que parem de sair correndo por aí, mas os prisioneiros parecem genuinamente felizes. Na manhã seguinte, Hajime está às voltas com a papelada. Tsukumo avisa que os prisioneiros querem falar com ele. Assim que os encontra, eles começam a exigir uma série de coisas, o que o deixa possesso. Depois, leem uma notícia sobre um assassino perigoso que será enviado para a prisão de Namba. Eles imploram para que Hajime não coloque o assassino na cela deles. Ele manda todos pararem de gritar. No dia seguinte, 15 pergunta: Você acha que as mulheres me achariam atraente? Não com essa personalidade de perdedor. Pensa no que as garotas realmente gostam. De repente, ele parece ter uma epifania e declara: Agora eu também gosto de homens. 11 retruca: Calma aí, parceiro. Existem outros caminhos. Mais tarde, relaxando, 15 comenta: Sinceramente, essa prisão tem a melhor comida. Os outros concordam e passam a elogiar também. Nos dão bastante tempo livre para praticar esportes, ler revistas ou malhar. Qual é o sentido de sair dessa prisão? Hajime, do outro lado, se pergunta o que eles estariam tramando dessa vez. Enquanto isso, eles decidem transformar aquela prisão em seu lar, já que não tem mais para onde ir.
No dia seguinte, Hajime joga 15 de volta para dentro da cela, depois de mais uma tentativa de fuga. Os amigos perguntam se ele está bem, e ele responde que viu uma garota linda enquanto fugia. Todos saem correndo, dispostos a arrombar a prisão inteira só para conhecê-la, e encontram Hajime ao lado dessa garota, ele espumando de raiva por eles terem arrombado a cela de novo, enquanto a garota os observa com curiosidade. 15 pergunta se ela é a namorada dele, o que o deixa ainda mais irritado. A garota pergunta: "Maninho, esses são seus amigos?" Ele responde categórico que não, de jeito nenhum. Enquanto todos ali estão completamente apaixonados por ela, ela revela que é o irmão mais novo de Hajime, o que choca a todos. Em seguida, um helicóptero pousa no heliporto da prisão e uma mulher desce dele. Um oficial a saúda e ela ordena que chamem Hajime. Tsukumo informa que a diretora voltou e Hajime responde: "Já estou indo." Ele a encontra em seu escritório, onde ela o avisa para ter cuidado com o número 15. O pai dele também foi detento naquela mesma cela, e era um verdadeiro pesadelo. De volta à sala de visitas, Hitoshi pergunta a 15 se ele consegue destrancar qualquer fechadura, por que não consegue tirar as próprias algemas de pulso? Ele responde que elas não podem ser removidas. Foi alguém, numa prisão anterior, que as colocou nele. Ele já tentou se libertar sozinho e falhou. O homem que colocou as algemas tinha uma cicatriz vermelha. Procurei por ele em todo canto, mas nunca o encontrei. Um dia, eu vou achá-lo. Em seguida, Hajime está diante da diretora, que pergunta se os 4 prisioneiros tentaram fugir enquanto ela estava fora, mas ele mente, dizendo que não. Samon pede que ele seja honesto, mas Hajime o agarra para calá-lo, e então diz que trará os arquivos deles mais tarde. Então ela o dispensa. Antes de sair, porém, ele comenta que os 4 prisioneiros não passam de uma cambada de moleques, e a chama pelo sobrenome. Samon o repreende por falta de respeito. Ao se virar, Hajime pensa que ela está brava, mas, na verdade, o coração dela dispara, porque tem uma queda por ele e fica feliz que Hajime tenha usado seu sobrenome. Hajime sai correndo, aliviado por ela não desconfiar da verdade, enquanto ela pensa que aquela foi a conversa mais longa entre os dois até agora. Mais tarde, no prédio 13, Hajime inicia a chamada. Os detentos respondem um a um, exceto 15, que está desesperado, em pânico. Hajime corre para checar as câmeras de segurança. De repente, ouve um barulho e abre a porta da sala de plantão noturno, onde encontra 15 dormindo. Furioso, ele o acorda. Quando perguntado o que faz ali, 15 explica que não consegue dormir na própria cela porque 69 ronca alto demais. 11 range os dentes e 25 dá risada enquanto dorme. Então ele encontrou o lugar mais silencioso da prisão. Hajime percebe que Yamato estava de plantão na noite anterior. Yamato admite que estava malhando, o que faz Hajime explodir com ele por negligenciar as próprias responsabilidades. Em seguida, no refeitório, 69 curte sua refeição enquanto 15 comenta que essa prisão serve a melhor comida do mundo. Quando o chefe passa por perto, 69 elogia a comida, mas é ignorado. 15 explica que o chefe foi detento ali, mas depois voltou para trabalhar no lugar. Nesse momento, o chefe coloca um bolo enorme na mesa deles e se retira em silêncio, enquanto todos o observam. Mais tarde, 15 segura um cubo mágico e pergunta sobre ele. 11 diz que é bem difícil e que mal consegue terminar 2 lados, mas 15 o resolve com facilidade, de primeira. 11 surta e entrega a ele um quebra-cabeça de metal, que 15 também resolve com a mesma facilidade. Ele surta de novo, enquanto 69 e 25 assistem a essa rivalidade infantil com diversão. Nesse instante, Hajime aparece e ordena que os 4 o acompanhem até o setor de marcenaria. Na oficina, ele os motiva a trabalhar duro, já que os móveis artesanais de Namba são considerados os melhores de todo o Japão. Então, 25 o chama para mostrar seu trabalho, que acaba sendo um boneco robô, deixando-o furioso. Depois 11 mostra sua boneca de madeira, o que o deixa ainda mais irritado. Por fim, 15 o chama para inspecionar o trabalho dos dois, e ele gosta do armário que fizeram. 15 conta sobre um recurso novo e aperta um botão. De repente, uma gaveta é ejetada e acerta o rosto de Hajime em cheio. Mais tarde, Hajime fuma sozinho quando Tsukumo aparece e pergunta se os 4 prisioneiros se comportaram. Ele responde que sua barriga dói só de pensar na possibilidade de a diretora descobrir sobre as tentativas de fuga constantes, e Tsukumo chora dizendo que não pode perder o emprego. 15 diz que sente pena dos dois, deixando ambos os oficiais atônitos, e Hajime pergunta o que ele está fazendo ali. Ele responde que estava entediado. Hajime o algema e pede a Tsukumo que verifique os outros. 15 então pede que ele entenda a situação dele, mas Hajime pergunta por que ele não conta logo tudo para a diretora, já que ele merece ser punido por isso. Hajime resmunga e implora que ele simplesmente fique na cela. Mais tarde, Tsukumo caminha pelo corredor carregando alguns arquivos, e Hajime avisa que vai até o escritório da diretora. Hajime pega o trem da prisão, atravessa multidões de oficiais, compra um jornal numa banca para ler durante o trajeto. Finalmente desce do trem ao chegar na sede administrativa. Enquanto isso, Momoko está sentada nervosamente em seu escritório, mas Samon acha que ela está irritada. Hajime usa seu crachá para passar por uma porta corrediça e entra num elevador.
Ao chegar no 30º andar, sai e precisa responder a 50 perguntas de segurança para poder seguir em frente. Ele entra numa sala de espera onde outros supervisores aguardam e pergunta se eles não têm mais nada para fazer. Um deles responde que ele não precisa falar assim, enquanto o outro supervisor sussurra algo em seu ouvido, o que o irrita. Nesse instante, a porta se abre, um oficial sai e manda Hajime entrar. O supervisor deseja boa sorte a ele. Lá dentro, Momoko tenta se acalmar. Hajime caminha até a mesa dela para entregar os arquivos dos 4 prisioneiros, mas um leve roçar de dedos faz com que ela core. Os dedos se tocam de novo, e ela cora ainda mais. Porém, Samon o atinge com o bastão, mandando que ele peça desculpas pelo comportamento grosseiro. Ele se desculpa com ela, e Samon parece orgulhoso de si mesmo, até Hajime segurá-lo pela cabeça. Em seguida, ela lê os arquivos e elogia o trabalho dele. Então, Samon lê os arquivos e pergunta por que os prisioneiros não estão tentando fugir. Hajime explica que eles estão confortáveis ali, e ela pergunta sobre os motivos que os levam a fugir. Hajime diz que os detalhes são sensíveis demais para colocar no papel, e começa a contar sobre 25, que foi preso por uso de drogas. Mas mais tarde, descobriu-se que, na verdade, ele era vítima de abuso com drogas e tinha diversas doenças, então recebeu uma pena leve. Ela pergunta, então, por que ele escolheu fugir, e Samon supõe que as drogas o deixaram enlouquecido e ele acabou fugindo. Mas Hajime esclarece que ele odeia agulhas e foge de toda a prisão onde os médicos usam injeções. Só que em Namba, os médicos dão comprimidos, então ele está satisfeito com o tratamento ali. E ela compreende o motivo. Em seguida, ele conta que 69 foi preso por iniciar uma briga de gangues. Samon supõe que ele deve ter perdido um companheiro e queria vingança, mas Hajime esclarece que ele fugia porque a comida era ruim. E ali, ele está satisfeito com a qualidade da comida. Depois, o número 11 foi preso por jogatina ilegal num cassino clandestino. E é um jogador sério, mas o motivo dele para fugir é sempre uma mulher. Samon aposta que ele está fugindo para arrecadar dinheiro para tratar a namorada doente, e Hajime até elogia o nível de imaginação dele, mas revela que, na verdade, ele foge porque quer encontrar uma garota. Samon pergunta se ele levou um fora, e Hajime responde que é uma boa teoria. Então Momoko comenta que o superestimou. Hajime continua. O número 15 foi preso por furto e já fugiu no primeiro dia. Ele escapou mais vezes do que qualquer outro prisioneiro, porque considera aquilo um hobby. Ele afirma que no momento eles não pretendem fugir, mas que vai atualizá-la se algo mudar. Ela diz que confia nele e que ele pode ir. Ao sair do escritório, Hajime pensa que não pode confiar em 15, por causa da sua natureza misteriosa. Em seguida, 15 é jogado de volta para dentro da cela, e Hajime manda que ele pare com isso de uma vez por todas. Os outros zombam dele por ser pego toda vez, e todos concordam que Namba é a prisão mais confortável em que já estiveram. 11 pergunta se 15 realmente quer fugir, mas ele permanece em silêncio. Do lado de fora da cela, uma figura misteriosa observa, com um sorriso arrepiante. Em seguida, Momoko desliga o telefone e avisa sua equipe para informar Hajime que se prepare para a chegada de mais um reincidente. Em outro lugar, um guarda avisa um prisioneiro que ele está sendo transferido para a prisão de Namba. No corredor da prisão, Tsukumo está chorando e corre para abraçar Hajime, que tenta afastá-lo. Ele diz que os prisioneiros da cela 13 estão implicando com ele. Hajime manda que ele seja corajoso, afinal é um guarda, mas ele chora ainda mais alto, dizendo que não o levam a sério. Então Hajime soca as próprias mãos, assustando-o, e diz que ele precisa forçá-los a se comportar. Tsukumo conta que toda vez que faz a ronda, eles o assustam, zombam dele, ignoram suas ordens e jogam bolinhas de papel nele. Diz que quer desistir, mas Hajime o repreende e pergunta se ele está mesmo comprometido com o trabalho. Se ele consegue lidar com Namba, consegue lidar com qualquer coisa. Hajime coloca a mão no ombro dele e aconselha: manipule os prisioneiros usando as fraquezas deles. 11 gosta de mulheres, então dê algumas revistas a ele. 25 gosta de anime, então passe algum anime e dê petiscos a ele. E 69 gosta de comida, então dê cardápios a ele. Já 15, como ele gosta de fugir da prisão, fica mais fácil pegá-lo se os outros 3 estiverem distraídos. Basta deixá-lo dormir. Tsukumo diz que esse plano vai funcionar, e sai andando. No escritório de Momoko, Hajime informa que o novo prisioneiro vai ficar na cela 13. Ele pergunta o motivo, e ela responde que esse também é um reincidente famoso por fugas. Ela quer observar o que acontece. Ele aceita a ordem e faz continência. Ao se virar para sair, pergunta o que ela está tramando. Ela sorri e diz: quem sabe, agora vá. Quando ele sai do escritório, ela cora intensamente e sussurra que adora vê-lo se afastando. De volta ao prédio, Hajime encontra Tsukumo de novo e pergunta se ele tentou o plano. Tsukumo confirma que sim, e que os prisioneiros estão se comportando agora. Depois conta que já tem revistas, cardápios, gibis e petiscos. Diz que 15 avisou que vai fugir em 15 minutos e quer ser pego antes do almoço. Ele fica orgulhoso de si mesmo e sai correndo. Hajime percebe que transformaram Tsukumo num garoto de recados e o avisa sobre o novo prisioneiro. Mas Tsukumo diz que está ficando próximo deles, e Hajime explode dizendo que um guarda não deve ser amigo dos detentos.
Dentro da cela 13, os prisioneiros conversam sobre o novo colega de cela, enquanto 25 assiste à TV. Hajime entra com o novo detento, número 99, vestido como um ninja. 15 parece decepcionado. Hajime avisa para não brigarem e sai. Os outros 3 ficam empolgados por ver um ninja de verdade, enquanto 15 comenta que ele parece falso. Todos pulam animados e os 3 prisioneiros imploram para que ele ensine ninjutsu a eles. 15 pede que parem e pergunta a 99 por que ele foi preso. 99 começa seu flashback, dizendo que viveu como uma sombra, mas então começa a chorar, admitindo que foi preso por invasão de propriedade. Depois se gaba de já ter escapado de várias prisões usando seu ninjutsu, e 15 grita para que ele nunca mais o chame de artista da fuga, já que ele sempre é pego. 99 diz que ouviu falar que 15 é o melhor artista da fuga de Namba, então o desafia para um concurso de fuga. 15 recusa, e 99 pergunta se ele está com medo, o que faz 15 chutá-lo na cara dizendo, aceito. Em seguida, Tsukumo corre até o escritório de Hajime, soluçando de novo. Hajime pergunta o que aconteceu dessa vez. Ele diz que achou que os prisioneiros tinham se tornado amigos dele, mas agora estão ignorando-o. Hajime fica sem entender nada. Do lado de fora, Yamato faz seu treino noturno. No corredor, 15 caminha calmamente e 99 o segue logo atrás. 15 pergunta por que ele está grudado nele. 99 responde que está o sombreando. 15 pergunta se é assim que ele escapa, seguindo os outros. Os outros 3 aparecem atrás deles, dizendo que serão os juízes do concurso. Então 15 comenta que nunca teve plateia antes. Eles chegam a uma nova fechadura no portão do corredor. 15 avança e a arromba em segundos, e todos seguem em frente. Em seguida, 11 arremessa uma carta para a frente. Raios laser invisíveis a destroem instantaneamente. 15 se aproxima da parede, revela um painel secreto e digita um código para desativar os feixes. Enquanto avançam, ouvem alguém se aproximando e rapidamente se escondem. 15 pergunta se 99 está sem fôlego, já que ele só fica seguindo ele o tempo todo. De repente, ouvem uma voz. Hajime está bem na frente deles, dizendo que sabia que isso ia acontecer. Os 3 prisioneiros alegam que são apenas juízes. 15 os chama de traidores. Hajime ferve de raiva e diz que se estão fora da cela é porque estão tentando fugir. Então 99 usa ninjutsu para ficar invisível, mas Hajime o encontra na hora e desfere um soco nele. Ele pergunta a 15 o que está acontecendo ali, e 15 culpa 99 por causa do concurso. 99 debocha deles e tenta o ninjutsu de novo, só que acaba se enroscando sozinho em folhas caídas e makibishi. Em seguida, no escritório, Tsukumo trabalha no computador enquanto Yamato se aproxima, e ambos assistem às imagens de 99 posando na frente de cada câmera, feito estrela de cinema. Hajime entra, e Tsukumo pergunta se os prisioneiros já voltaram para a cela. Ele revela que 99 foi transferido para o prédio 11, depois de limpar a bagunça que fez. No dia seguinte, os prisioneiros estão sentados dentro da cela quando Yamato invade de repente, montado num cavalo, apavorando todo mundo. Yamato explica que é véspera de Ano Novo e pede ajuda com a decoração, o que os deixa animados com a ideia da comemoração. Tsukumo entra com uma vassoura e um balde e avisa que eles precisam limpar a própria cela. Em seguida, Hajime e Samon são designados para limpar juntos o escritório da diretora. Apesar da rivalidade entre os dois, Momoko observa sua paixão secretamente, de sua mesa. Hajime percebe o olhar dela e fica preocupado. Então eles varrem o chão, e depois, ele passa um pano na mesa dela. Uma gota de suor escorre pelo rosto de Hajime, e Momoko estica o braço para tentar apanhá-la. Em seguida, ela se imagina nadando no oceano. Vemos os dois saindo do escritório. Samon pergunta se ele trabalhou com dedicação, e Hajime responde que sim. Momoko continua devaneando. Em seguida, o prédio é todo decorado, e dentro de uma sala de reuniões, os oficiais se sentam ao redor de uma mesa. Momoko diz que precisam se esforçar para manter a prisão deles como a melhor de todas, e então começam a discutir o torneio de Ano Novo. Um supervisor pergunta se ela já escolheu os representantes. Ela responde que quase. Então eles discutem, cada um garantindo que seu time vai vencer. Um oficial pergunta a Hajime se ele vai participar com a cela 13. Ele responde que eles são inúteis. Então Momoko dispensa todos. De volta à cela, 69 comenta que a comida estava boa hoje e pergunta a 15 se os japoneses comemoram o Ano Novo assim. 15 responde que não sabe, e pensa consigo mesmo que nunca passou um ano novo fora da prisão. Em seguida, um sino toca e 11 gosta do som. 69 diz que é bom estarem todos juntos, mas 15 retruca que não pode ser algo bom, já que estão presos. 25 diz que, mesmo assim, tiveram um ano bom, e todos concordam com ele. Em seguida, Hajime toca o sino de Ano Novo. Momoko sorri, feliz, pensando nele, mas então se lembra dele dizendo que os prisioneiros são inúteis, e fica animada, escrevendo alguma coisa num papel. O sino continua tocando, mostrando vislumbres de outros prisioneiros espalhados por toda Namba. Finalmente, os 4 prisioneiros abrem a porta da cela para tentar uma fuga de Ano Novo. Em seguida, na arena, Momoko dá as boas-vindas a todos e deseja um feliz Ano Novo. Os prisioneiros olham ao redor, atônitos com a decoração. Ela anuncia o início do tradicional torneio de Ano Novo,
e 15 pergunta o que vai acontecer agora. Um oficial caminha ao lado de Momoko, com uma lista de nomes selecionados para representar cada prédio. É um evento em que prisioneiros e guardas precisam trabalhar juntos, e os vencedores receberão qualquer prêmio que escolherem. A cela 13 se vira para Hajime e implora para participar, mas descobrem que a diretora já os havia inscrito. Momoko pensa consigo mesma que mal pode esperar para ver Hajime em ação. Nesse instante, Samon se aproxima de Hajime para provocá-lo, dizendo que ele já perdeu esse ano e que o time dele vai vencer. Hajime responde que não vai perder para ele. Kid se aproxima dos dois e pede que se comportem, alegando que o time dele é que vai vencer. Kenshiro também se aproxima, pedindo que parem de brigar, e reivindica a vitória para o próprio time. A cela 13 olha para aqueles supervisores coloridos e comenta que eles parecem uma gangue de puxa-sacos, o que ofende profundamente os supervisores. O apresentador Mitsuru dá as boas-vindas a todos e explica as regras. Os times precisam passar por 5 provas diferentes, e guardas e prisioneiros precisam mostrar trabalho em equipe se quiserem vencer. Yamato exclama, animado, que Mitsuru continua tão espirituoso quanto sempre. Mitsuru anuncia que a primeira prova é a de caligrafia, na qual os participantes precisam copiar o texto exibido no telão gigante. Os prisioneiros dizem que não sabem escrever, e torcem para que o número 15 dê conta do recado, já que ele é japonês. 15 pega o pincel e começa a rabiscar, mas sua letra horrível deixa os outros prisioneiros enfurecidos. Enquanto isso, Hajime e Yamato impressionam a todos com uma caligrafia belíssima e garantem o primeiro lugar. Momoko os observa atentamente e pensa que gostaria que Hajime escrevesse o nome dela daquele jeito, mas balança a cabeça, tentando se concentrar no evento. Mitsuru anuncia a segunda prova. Soco no mochi com queda do Daruma, uma tarefa desafiadora em que um detento e um guarda precisam socar o mochi enquanto protegem seu Daruma dos adversários. A primeira partida será entre o prédio 13 e o prédio 5. Yamato se voluntaria e chama 15 para se juntar a ele, mas 15 não consegue nem erguer o martelo pesado. Então, 69 assume o posto, exibindo sua força e acaba selecionado. O resto do time assiste da arquibancada. Yamato propõe uma estratégia de defesa simples. Ele soca o mochi e 69 protege o Daruma. Então ele salta em cima do tambor enquanto Mitsuru apresenta os times, e os adversários são o supervisor do prédio 5, Inori, e o prisioneiro número 2 da cela 8. Comecem, ele ordena. Yamato começa a socar o mochi numa velocidade absurda. De repente, o número 2 avança e derruba um dos Darumas deles, e 69 percebe que 2 quer vingança pela derrota anterior. Ele chuta a arma de 69 para longe, enquanto Inori entra em confronto com Yamato em cima do tambor. O número 2 continua atacando e provocando 69, chamando-o de ganancioso e fraco, dizendo que treinou para esse dia. Ele diz que quer um campo de treino e pergunta o que 69 deseja. Então 69 revela que quer instalar um forno na cozinha da prisão, já que sente vontade de comer pizza e outros pratos gostosos. Isso enfurece o número 2 que avança contra ele, chamando-o de tolo por ter um desejo tão pequeno. Mas 69 fica furioso, bloqueia o ataque, o agarra, gira-o e o arremessa no chão com um único soco. Enquanto isso, inspirado pela abordagem agressiva de 69, Yamato avança e nocauteia Inori com um único golpe limpo, destruindo o mochi e o Daruma deles de uma vez. Os dois comemoram a segunda vitória, deixando os outros supervisores morrendo de inveja. Mitsuru anuncia que a terceira prova é um jogo de cartas chamado Hyakunin Ishu, e o time começa a pensar em quem mandar. Tsukumo é escolhido pelo próprio chefe, mas os prisioneiros o zoam tanto que o fazem chorar. Mitsuru explica as regras. Até 3 jogadores podem participar por time, sendo o terceiro usado como substituto. 15 pensa que talvez o escolham por ser japonês, mas ele não sabe nenhum poema de cor. Hajime considera escalá-lo, mas 11 se voluntaria, dizendo que consegue lidar com a pressão, e chama os outros de perdidos sem jeito. Mitsuru anuncia que o prédio 13 vai enfrentar o supervisor do prédio 3 e os prisioneiros 13 e 82. O time adversário tenta distraí-los usando charme e palavras doces. Então Mitsuru manda todos se prepararem, e ambos os times se sentam no chão com as cartas espalhadas entre eles. Tsukumo se preocupa se 11 realmente entendeu as regras do jogo, e Kiji sorri, confiante de que vai vencer a partida. Mas, assim que a partida começa, 11 é tão rápido que acaba levando praticamente todas as cartas na hora, deixando Kiji chocado com a velocidade com que perdeu. Hajime comenta que ele é ótimo, mas ainda precisam se preocupar com 11, que está tendo dificuldade contra 82, e parece estar ficando para trás. 82 continua ganhando cartas, e 3 pede para entrar no lugar dele e começa a provocar 11, que ainda luta para conseguir uma carta sequer, enquanto Kiji conversa com Hajime na arquibancada, dizendo que o evento vai terminar empatado. Na disputa, 3 continua com sua estratégia, provocando 11 sem parar. Kiji garante que vão vencer, mas 15 diz que é melhor esperar, porque 11 é um jogador genial. Então 11 consegue arrancar várias cartas antes que 3 sequer reaja, deixando todos em choque. Ri 2 volta a jogar, mas começa a perder para 11.
Ele pergunta como ele está conseguindo aquilo. 11 revela que tem lido a linguagem corporal deles, observando como se movem antes de escolher uma carta. Então, basta agir rápido para pegá-la primeiro. Na arquibancada, Yamato explica a estratégia para Tsukumo. E agora 11 provoca o adversário, enfurecendo-o. 82 o acusa de trapacear e mostra o dedo do meio para ele. 11 manda que ele controle esse dedo, o que força 3 a entrar de novo. Mas 11 ainda consegue tirar as cartas dele também, lendo sua linguagem corporal, e diz que mesmo sem saber muito sobre o jogo, sabe muito bem como observar os movimentos dos outros. 69 fica impressionado com a habilidade dele, mas então percebe que 25 está sumido. Em seguida, 25 está indo ao médico buscar seus remédios e encontra alguém flutuando no ar. De volta ao jogo, 11 continua vencendo e revela que gosta de passar tempo com os outros prisioneiros. Então, se vencer, vai pedir que construam uma sala de jogos dentro da prisão e toda a plateia vibra. Ele pega a última carta e garante a vitória para o time. A plateia comemora sua vitória. 11 joga o boné para o alto e Kid fica em choque por ter perdido, enquanto 25 chega correndo, em pânico, e conta a Hajime sobre a pessoa flutuante. Hajime se recusa a acreditar numa coisa dessas. Em seguida, Mitsuru anuncia a próxima prova, e então o chão se abre, apavorando 15. É a prova do peão gigante, na qual os times precisam girar um peão enorme e nocautear ou destruir o peão adversário, com até 3 jogadores participando, sendo que apenas um pode ficar na defesa. Mitsuru anuncia os times. A primeira partida será entre o Prédio 13, liderado pelo gorila sobre-humano Hajime, e o Prédio 5, liderado pelo macaco imbecil Samon. Ele continua. A segunda partida será entre o Prédio 3, liderado pelo camponês venenoso Kid, e o Prédio 4, liderado pelo ex-treinador de cães policiais, Kenshiro. Samon instrui seus membros a entrarem na arena. Os prisioneiros são o número 71 e o número 58. 25 reconhece 58 como o homem flutuante e, animadíssimo, puxa Hajime para dentro da arena. Ele diz para observarem porque o prisioneiro pode flutuar a qualquer momento, mas Hajime está preso ao chão de cabeça para baixo. Mesmo assim, dá um passo à frente. Mitsuru presume que Hajime e 25 estão participando desse evento, e os prisioneiros os aplaudem. Ambos os supervisores seguram a corda presa aos seus peões gigantes e, na contagem regressiva, os lançam. Samon ordena que 71 e 58 ataquem Hajime, dizendo que é melhor eliminar primeiro o inimigo mais forte. Mas 25 salta com sua corrente e sua bola de ferro, dizendo que deveriam jogar limpo. Os prisioneiros vibram com o olhar intenso dele, mas então sua seriedade muda quando ele tenta agir como um super-herói, exatamente como os prisioneiros esperavam que fizesse. E 15 pede que se preparem, enquanto 25 fica feliz por dizer uma de suas melhores falas. 58 acha aquilo ridículo e procura por 71, encontrando-o descansando em cima do ringue, dizendo que não é lutador e abandonando a partida. Nesse momento, 25 ataca 58, mas ele desvia, chamando-o de lento. 25, animado, pergunta se ele poderia lhe ensinar a flutuar no ar. Mas 58 diz que ele é um amador, então não vai lhe ensinar sua técnica. Mesmo assim, 25 fica animado e jura impressioná-lo com seus golpes descolados, atacando-o, enquanto 15 silencia sua voz e explica que, para proteger os telespectadores mais sensíveis, segura um microfone. 11 segura uma vara preta e 69 segura uma tela colorida. Samon avança contra Hajime com seu bastão. Hajime bloqueia, pedindo que ele siga as regras. Mas Samon diz que o despreza e ataca de novo. E os dois entram em combate corpo a corpo, enquanto Momoko assiste com toda a atenção. Só que, por dentro, ela está sonhando com uma cena íntima ao lado de Hajime, o rosto todo vermelho. De volta ao combate, Samon diz que não vai perder a chance de lutar contra ele. Mas Hajime o arremessa longe e vai atrás do peão giratório. De repente, Yamato o avisa sobre um feixe se aproximando, e ele desvia bem a tempo. Foi 58 quem o atacou. 25 fica chocado ao ver aquilo. Hajime observa o estrago causado pelo ataque de feixe, e um 25 animadíssimo solta um palavrão que os prisioneiros mascaram com um bip. Então ele implora que 58 lhe ensine a técnica, mas 58 se recusa de novo e o ataca. Golpe que Hajime bloqueia enquanto imita o chute do número 2 usado na luta anterior. 58 se pergunta como ele conseguiu memorizar aquilo tendo visto só uma vez. 15 explica que reconhece essa técnica, na qual é possível copiar um movimento que se gostou. Ele dispara ataques rápidos contra 58, que se defende, e pergunta se ele está impressionado e pronto para ensiná-lo agora. Lá de cima do ringue, 71 sugere que 58 o aceite como discípulo. Ele admite que já pretendia pedir um discípulo digno como prêmio. 25 se voluntaria na hora, mas 58 avisa que está falando sério sobre vencer. 25 responde que também está falando sério, já que quer o mais novo console de videogame como prêmio. E com os olhos brilhando, declara que videogame e mangá foram feitos para serem aproveitados juntos.
mas 58 o chama de idiota e o chuta, dizendo que aquilo não é nada perto do objetivo dele, e afirma que vai treiná-lo se ele conseguir vencer. Do outro lado, Samon ataca Hajime, que corre atrás dos peões. Samon o acusa de mentir para a diretora no relatório sobre os prisioneiros da cela 13, e pergunta o que ele está escondendo. Hajime pede que ele pare de falar e com raiva o ergue, dizendo que não vai deixar ninguém questionar suas motivações, e que vai matá-lo. Mas Samon avança contra ele de novo, causando uma explosão. Em outro ringue, Kiji ataca um Kenshiro distraído, mas ele desvia e o chama de guarda-podre, o que o ofende, fazendo-o revidar. Mas Kenshiro diz que esse é o ano dele. Quando a fumaça se dissipa, Hajime está de pé, ileso, sorrindo para um Samon exausto. A plateia fica chocada e vibra com sua força, enquanto Momoko devaneia dançando com ele, o rosto vermelho feito uma maçã madura. Samon avança contra Hajime, mas é derrubado com um soco. Enquanto isso, 25 fere 58 e diz que o pegou. E agora, será que ele vai lhe ensinar? 58. O chama de sortudo e salta para longe, disparando seu feixe na direção dele. 25 insiste que quer aprender. Depois de muito esforço, Hajime ergue um dos peões e o arremessa para o alto. 25 diz que vai vencer essa batalha e suas mãos ficam vermelhas. Os prisioneiros ficam maravilhados ao vê-lo, e assim que ele começa a xingar, silenciam sua voz, enquanto ele imita o ataque de 58 e o acerta com um Kamehameha. Tanto Samon quanto 58 veem a derrota se aproximando e uma explosão faz os dois desabarem no chão. Mitsuru anuncia o prédio 13 como vencedor da partida. 25 comemora antes de desmaiar nos braços de Hajime. Na outra partida, Kiji está de joelhos e Mitsuru anuncia que a partida final será entre o prédio 4 e o prédio 13. Kenshiro jura derrotar Hajime. Durante o intervalo, Momoko está em seu escritório e Mitsuru entra avisando que a partida está prestes a começar. Ela esconde uma revista atrás das costas, dizendo que já sabe. Mas ele a provoca, brincando por ela estar lendo uma revista de culinária, o que a deixa constrangida. Os dois voltam à arena, discutindo como a partida final entre o prédio 13 e o prédio 4 vai mostrar a força de ambos diante dos prisioneiros. Ela diz que o objetivo principal do torneio é mostrar aos detentos do que os guardas são capazes. Ele comenta que ela está falando igualzinho ao querido amigo dele, Hajime, e a provoca de novo, o que a faz socá-lo. Ela tenta se acalmar, mas ele debocha dela, e ela sai correndo atrás dele, furiosa, empunhando uma arma. Na enfermaria, Samon e Inori conversam sobre suas derrotas. Inori comenta que 71 é habilidoso em fazer remédios e já se recuperou totalmente. Com apenas flores silvestres, ele consegue criar tanto remédios quanto venenos, motivo real de sua prisão. Ele pergunta a Samon se algum veneno foi usado durante a partida, e ele admite ter usado um agente entorpecente contra 25, mas que não teve efeito nenhum. Quando Inori pergunta por quê, ele responde que talvez seja porque 25 já foi exposto a substâncias parecidas no passado. Mas ele fica chocado ao saber que Hajime também não foi afetado. Inori pergunta se Hajime já sabia sobre eles. Samon diz apenas que o odeia. Em outro lugar, Hajime está fumando quando Tsukumo o avisa que levou 25 até a enfermaria. Ele apaga o cigarro e resmunga que poderia dormir por uma semana inteira. Mais tarde, na arena, Mitsuru dá as boas-vindas a todos para o evento final do torneio, entre os prédios 4 e 13. Momoko elogia os dois times e espera que a partida seja emocionante, anunciando que o evento se chamará Abertura do Barril de Sake. Ela explica que o primeiro time a abrir o barril vence, e cada time enviará 2 jogadores, um guarda e um prisioneiro. 15 pergunta quem vai participar, e de repente, os outros o chutam, mandando que ele mesmo participe. Hajime manda Yamato ir, mas ele foge para a sala de fumantes. Então, Kenshiro desafia Hajime para a luta, mas ele recusa, dizendo que está cansado. Momoko, com o rosto vermelho, pensa em como Hajime fica bonito de uniforme. Kenshiro diz que ele pode negar para ele, mas não para a diretora. Hajime olha para ela e presume que está brava, então aceita competir. Kenshiro pensa consigo mesmo que, diante do olhar mortal da diretora, não conseguiria resistir. Ele acha que Hajime roubou o coração da garota que ama, então quer vencê-lo e provar que é mais forte e mais digno dela. 15 pergunta a Hajime por que ele vai de novo, mas ele responde que não tem escolha. Kenshiro chama seu companheiro de time, o número 634. Os dois prisioneiros se conhecem bem. 15 pergunta o que ele está fazendo ali, e ele responde que os dois pertencem àquele lugar. Ele revela que foi seu antigo colega de cela. 634 diz que agora vai acertar as contas, mas 15 responde agressivo que ele arruinou a vida dele. O supervisor pede que parem e se preparem. Então Mitsuru anuncia o início da partida. Os jogadores saem correndo e 634 mira rapidamente em 15. Mitsuru comenta que 634 chega com um ataque surpresa de fogo. 15 consegue se levantar e é zombado por parecer fraco. 11 e 69 comentam que os olhos dele estão cobertos. Talvez seus outros sentidos estejam mais afiados. Enquanto sobe as escadas, Hajime é interceptado por Kenshiro, que usa seu chicote e diz que não vai deixá-lo vencer dessa vez. Hajime responde que ele pode tentar ganhar o título de número 1, mas Kenshiro quer impressionar Momoko.
Então o ergue e o arremessa, assustando-a. Mas Hajime consegue cair de pé e avança contra ele. Em seguida, aponta uma arma para Samon. Do outro lado, 15 corre em direção às escadas, mas 634 bloqueia o caminho, dizendo que quer algo que ele tem, enquanto Kenshiro pergunta a Hajime onde ele achou aquelas armas, e ele aponta para um baú enorme cheio de equipamentos. Mitsuru explica que a caixa é uma novidade que pode ser usada pelos times, mas são todas armas falsas, seguras para uso. Kenshiro o xinga, mas se distrai quando Hajime dispara balas de borracha contra ele. Furioso, Kenshiro avança contra ele enquanto Hajime continua disparando. De repente, Momoko imagina que ele é um atirador perigoso que atravessou seu coração. Em seguida, os dois trocam ataques usando uma variedade de armas do baú. Kenshiro dispara várias flechas de borracha contra ele, e Momoko o imagina como um guerreiro ferido que vai lutar até a morte, chamando-o de nobre. Então, Kenshiro o ataca com garras, rasgando seu uniforme, e olha para Momoko para ver se ela está satisfeita. Mas ela vê apenas um cachorro. Hajime o acerta, pedindo que ele se concentre no que importa. 69 comenta que ele é mais forte com as próprias mãos, mas 11 diz que está preocupado com 15, que está sendo espancado do outro lado por 634. Ele diz que 15 não é mais o mesmo que arrancou os olhos dele. Enquanto isso, Hajime começa a dominar a luta. Kenshiro pergunta como ele é tão forte assim. Da arquibancada, Kid assiste a partida enquanto Samon se aproxima e senta ao lado dele, comentando que a luta está completamente desequilibrada. Kid comenta que é igualzinho ao amor não correspondido de Kenshiro pela diretora, e começa a chorar. Kenshiro parece cansado, mas olha para Momoko e diz que não vai perder dessa vez. Ele avisa Hajime sobre uma nova técnica que aprendeu e começa a estalar o chicote tão rápido que ele fica invisível. Ele diz que Hajime não pode bloquear o que não consegue ver. Samon explica essa técnica invisível para Kid, dizendo que nenhum homem consegue lutar contra ela. Kenshiro pergunta se Hajime quer se render, mas ele diz que aquilo é piada. Do outro lado, 15 é jogado contra a parede e está em péssimo estado. 634 diz que vai levar as algemas dele de um jeito ou de outro, e 15 rosna para ele. Hajime os observa e pensa que estava errado em confiar em 15 durante uma luta. Kenshiro diz que, se ele está preocupado com o amigo, pode se render, e parte para cima dele, atacando, mas Hajime desvia dos golpes e se posiciona à sua frente para acertá-lo com força. Kenshiro pergunta como ele fez aquilo. Ele responde que observou o movimento dos olhos dele para descobrir onde ele iria bater a seguir. A plateia vibra, e Mitsuru avisa aos prisioneiros para não tentarem bagunçar com ele. Momoko fica feliz ao vê-lo vencer, enquanto 15 continua preso à parede e diz que é impossível tirar as algemas. 634 o solta e diz que, agora, só o homem com a cicatriz, aquele que colocou as algemas, pode removê-las. Enfurecido, 15 avança contra ele, mas 634 desvia de cada golpe e revida usando seu ataque de fogo, atordoando todos os oficiais presentes. 11 e 69 ficam preocupados com 15. Kiji comenta que já ouviu falar de combustão humana espontânea, que permite controlar as chamas sem se queimar. 15 pensa que essa é a chance de encontrar aquele homem, e a cor dos seus olhos muda para vermelho. Então, uma explosão acontece. Em outro lugar, 25 tenta entrar na arena, mas Tsukumo o impede, e ambos veem chamas roxas saindo de lá de dentro. Em seguida, vemos lâminas afiadas saindo das roupas rasgadas, e 634 comenta que ainda está furioso com o homem da cicatriz, só para se livrar dessas algemas, chamando-o de monstro. 15 diz que aquele homem mexeu no corpo dele, e agora ele está ali, com longas lâminas afiadas no lugar dos braços. No entanto, Mitsuru interrompe o evento, dizendo que a transformação de 15 é surpreendente para todos, mas ele quer desviar o foco para os acontecimentos que estão rolando do lado de fora da arena. Isso deixa 69, 11 e 25 irritados, mas ele simplesmente os ignora. Em seguida, 99 está lendo em sua cela, e depois caminha atrás de Yamato, que pergunta por que ele não está no torneio. Yamato responde que tem tempo antes do próximo evento para escoltá-lo até a sala de visitas. 99 se pergunta quem viria visitá-lo. Ele fica chocado ao ver seu visitante e se vira para ir embora, mas o visitante pede apenas que conversem. Ele pergunta o que o homem quer agora. O homem diz que ficou impressionado ao vê-lo ainda dentro do personagem, mesmo preso, chamando-o de ator dedicado. 99 caminha até ele, tira sua máscara e sua bandana, perguntando como ele o encontrou. Hattori revela que foi difícil rastreá-lo até Namba e que inventou a história para a imprensa de que ele havia desaparecido. 99 dispara contra ele na hora, mas Hattori diz que fez aquilo para salvar a carreira dele, que teria acabado se soubessem que ele estava trancado numa prisão, e acredita que agora ele vai receber muitas propostas de trabalho. 99 se recusa a voltar, dizendo que ele deveria contar ao mundo a verdade, que sua carreira de ator acabou e que ele está preso. Hattori se recusa e argumenta que passou muitos anos construindo essa imagem dele. Não vai deixá-lo desistir assim do nada. No corredor, um gato usando boné de policial passa por perto de 15, que pretende fugir enquanto todo mundo está distraído com o torneio, mas não consegue.
De repente, ele ouve a voz de 99 vindo da sala de visitas. 99 diz que sabe a verdade e acusa Hattori e seus colegas de tê-lo sequestrado e mentido para ele durante anos. Hattori nega, dizendo que jamais faria uma coisa dessas. 15 escuta tudo do lado de fora. 99 diz que sabe, mas que Hattori também ajudou o diretor que roubou a vida dele. Hattori pergunta por que ele está insultando a própria mãe, mas 99 argumenta que sabe muito bem que ela não é sua mãe de verdade. Numa cena de flashback, um homem pergunta a uma mulher por que ela quer correr o risco de dirigir um filme de ninjas, já que escalar atores novos não vai funcionar. Ela responde que ela e o público estão cansados de atuações falsas, então não quer um ator. Ela quer um ninja de verdade estrelando seu filme. Em seguida, os dois observam uma vila escondida entre as colinas, onde um homem idoso pede que eles vão embora, mas eles o ignoram e continuam caminhando pela floresta. O homem diz que já deveriam voltar, mas ela responde que estão indo até a vila escondida. O homem duvida dela, mas ela insiste que está certa e que os ninjas estão escondidos bem ali ao redor deles. Eles param para descansar quando ela o silencia, tendo escutado alguma coisa, assustando o homem. Em seguida, perto de uma cachoeira, eles veem um garotinho treinando com shurikens, que atira uma estrela no alvo desenhado numa pedra e erra, decepcionando-os. Então ele começa a chorar. Ele precisa treinar antes que os pais voltem, e um dia vai se tornar um verdadeiro guerreiro ninja. A mulher diz que encontraram o escolhido e corre até ele. O homem sugere que talvez ele só esteja brincando, mas o garoto diz que vai se tornar um ótimo ninja. Então perde a confiança e tenta se esconder atrás de um pano. A mulher levanta o pano e o homem pergunta a ele sobre os outros ninjas, mas o garoto se recusa a contar. Ele diz que ainda não é um ninja de verdade, mas todos na vila o ignoram, então ele decidiu treinar até se tornar digno o bastante para ser aceito por eles, e começa a chorar de novo. A mulher o pega no colo, sorri para ele, dizendo que tudo vai ficar bem, mas ele se solta, empurrando a mão dela para longe. O homem fica com raiva, mas ela o detém e diz calmamente que os pais dele devem estar preocupados. Ele revela que eles se foram e que faz muito tempo que não os vê. Ele supõe que devem ter vergonha dele, por ser um fracasso. Mas diz que um dia vai se tornar um ninja e vai deixá-los orgulhosos. Ela o abraça e finge ser sua mãe, pedindo que ele confie nela. O homem pensa consigo mesmo que ela sempre foi uma grande atriz. Ela é dona do papel que interpreta. O garoto acredita nela e pergunta se podem ficar juntos. Agora ela enrola seu cachecol nele e pergunta se ele gostou. O garoto a abraça e começa a chorar, enquanto ela garante que vai ajudá-lo a se tornar um verdadeiro guerreiro shinobi. Em seguida, vemos a mulher e sua assistente discutindo a agenda cheia dela. Um garoto a observa de perto de uma planta. Então o garoto ninja caminha até ela e diz que os professores o elogiaram hoje, e ela responde que tem orgulho dele. O garoto fica animado com a ideia de, um dia, ser um grande ator e interpretar muitos papéis, mas por enquanto vai se esforçar no filme que ela está fazendo. Os dois se abraçam. Num dos arranha-céus da cidade, a diretora está sentada em seu escritório quando a assistente pergunta por quanto tempo ela pretende continuar sendo a mãe do garoto. Ele concorda que é melhor ele estar ali do que naquela floresta, mas a vida dele tem sido uma mentira. Ela responde que ele é talentoso e que a mentira é o que mantém tudo no lugar. De volta ao presente, Hattori bate palmas, já que descobriu toda a verdade, e pergunta se ele vai jogar tudo isso fora agora. Diz que entende que ela o enganou, mas também lhe deu uma vida confortável, o criou e o tornou famoso. As mentiras o transformaram no homem que ele é hoje, e ele deveria ser grato por ela tê-lo criado. Musashi retruca que deveria ter se tornado um ninja, mas o empresário duvida disso e o lembra dos papéis que interpretou como ator. Ele diz que ela o acolheu porque enxergou potencial nele, e que ele não pode simplesmente abrir mão da fama. Musashi fica em silêncio, mas Hattori continua dizendo que sempre gostou de vê-lo atuar diante das câmeras, e admite que também teve ciúmes por ela ter dedicado tanto tempo e carinho a ele. Seria uma tolice deixar tudo isso para trás. Eles precisam um do outro, e ele não precisa ficar sozinho. Musashi sai da sala de visitas e encontra Hyugo sentado do lado de fora, que comenta que sempre quis saber qual era o rosto dele por baixo da máscara. Isso o deixa em pânico, e ele cobre o rosto rapidamente. Hyugo diz para ele largar a atuação de uma vez, já que ouviu tudo. Musashi puxa a máscara para baixo e diz que atua há tanto tempo que já nem sabe quem realmente é. Hyugo pergunta se ele gostava de ser ator, e ele responde que é divertido receber elogios das pessoas, mas que percebeu que, na verdade, elas não gostam dele. Gostam dos personagens que ele interpretava. Então fugiu, e assim conseguiu conhecer o verdadeiro eu dele. Foi difícil, porque atuar é tudo o que ele sabe fazer, e ele não é um ator ruim, só que é estranho na vida real. Ele revela que foi procurar sua vila natal, mas se perdeu e acabou preso por invasão de propriedade privada. Diz que interpretou o papel de um prisioneiro fugitivo. Então usou essa experiência para de fato escapar de prisões, antes de acabar ali. Hyugo pergunta se ele pretende ir embora, mas ele responde que, por enquanto, vai esperar.
Diz que ainda quer voltar para sua antiga vila, porque é o único lugar que conhece. Suspira e diz que vai voltar, e que Hyugo deveria retornar à arena antes que o próximo evento comece. Hyugo o incentiva a ser fiel a si mesmo. Não importa o que as pessoas gostem. Musashi responde que não sabe o que dizer, e Hyugo comenta que ele também não sabe muito bem o que quer dizer, e se despede. Musashi relembra todos os papéis que interpretou e como esqueceu quem realmente era, e graças à diretora, sua vida tomou outro rumo. Mas, a partir de agora, ele vai viver por conta própria. De volta à arena, os prisioneiros ficam em choque ao ver o corpo de Hyugo se transformar numa arma perigosa. Tomado pela raiva, ele exige a verdade sobre o homem que mexeu em seu corpo e ataca 634, que desvia. Mas o impacto destrói as arquibancadas e provoca pânico na plateia. Mitsuru pede que os prisioneiros evacuem com calma. Momoko manda parar as câmeras e se pergunta o que aconteceu com Hyugo. A Cela 13 sobrevive ao ataque graças à ajuda de Yamato. Eles não conseguem acreditar que Hyugo possua um poder tão destrutivo. Ele continua sua fúria destruidora, forçando 634 a revidar com chamas, e o combate segue causando estragos pela arena. Momoko pensa que as algemas o transformaram num monstro, e ela não sabia de nada disso. Então ordena que os dois lutadores sejam detidos para interrogatório. 634 dispara uma rajada de fogo para manter os guardas afastados e continua a luta. Revela-se que Hyugo usou suas lâminas para cegá-lo no passado. Ele cria uma parede de fogo ao redor dos dois, gritando que vai conseguir as algemas e que os guardas não vão conseguir entrar. Dentro do fogo, ameaça Hyugo dizendo que vai queimá-lo até sobrarem apenas as algemas. Hyugo manda que ele cale a boca e conte tudo sobre o homem, usando suas lâminas para espalhar o fogo pelas arquibancadas, assustando 11 e 69, que continuam escondidos ali, enquanto Yamato insiste que evacuem e avisa que Hyugo será punido. Mas eles argumentam que ele não começou aquilo. Ele diz que os dois são extremamente perigosos. Kenshiro usa seu chicote para separar os dois lutadores, pedindo que se rendam, mas 634 se recusa e os ataca. Kid e Samon bloqueiam o golpe usando suas armas e zombam dos dois supervisores, dizendo que deveriam seguir ordens em vez de se queimar. Momoko sorri, e Hajime caminha em direção a Hyugo, enquanto Kid, Samon e Kenshiro unem forças, combinando suas habilidades para atacar 634. Momoko comenta que os guardas de Namba são realmente fortes. Os três supervisores cercam 634 e bloqueiam seu ataque de fogo. Kenshiro corre e salta, avisando que ele será capturado. E finalmente o capturam, usando o bastão de Samon, o chicote de Kenshiro e a lâmina gigante de Kiji, aliviando os oficiais. Do outro lado, Hajime atira em direção a Hyugo, que bloqueia os disparos. Ele então diz que nunca confiou nele, recarrega a arma para atirar de novo, mas Hyugo corta as balas ao meio. Os prisioneiros observam tudo das arquibancadas, dizendo que Hyugo precisa parar. Mas ele avança contra Hajime, que tenta detê-lo. Mantendo-o na mira, pergunta o que ele está procurando, mas Hyugo apenas balança a lâmina. Nesse instante, 11 pula para intervir, e os outros o seguem. Eles seguram Hyugo tentando acalmá-lo, mas ele está tão furioso que se solta com força. Tentam segurá-lo de novo, mas ele os derruba e avança em direção a 11, que pede que ele se lembre de quem realmente é. Hyugo ergue a lâmina e ataca, mas Hajime intervém, bloqueando o golpe. Hajime manda 11 ficar longe e desfere um soco pesado no estômago de Hyugo. 11 pede que ele pare, mas Hajime o cala. Hyugo continua perguntando sobre o homem da cicatriz. Então Hajime o agarra e o chuta, perguntando se ele está pronto para falar. E o espanca quase até a morte, até Momoko ordenar que ele pare. Ela chama a equipe médica e anuncia o fim do torneio de Ano Novo. A arena está destruída. Hyugo desmaiado e Hajime de pé, coberto de sangue. Mais tarde, os colegas supervisores repreendem Hajime por ter sido tão violento com Hyugo. Dizem que ele teria matado o rapaz se a diretora não o tivesse detido. Kid pergunta se ele está pronto para assumir a responsabilidade por ter arruinado o torneio. Ele tenta se defender, mas Kid fica furioso por causa da festa estragada, apontando que até o chefe ficou bravo. A festa comemorativa 2 foi cancelada porque Hajime não lavou o sangue das mãos. Kenshiro avisa que a alta cúpula certamente vai tomar providências contra ele. Hajime responde que precisa ir até o prédio 13 e sai, chamando-os de nomes esquisitos. Em flashback, Mitsuru se pergunta quem vai vencer o torneio, e então vê Hajime quebrando o barril, garantindo a vitória do prédio 13. De volta à área de descanso, um dos supervisores xinga o comportamento dele. Hajime caminha até a cela 13, mas assim que entra, 11 joga uma lata nele e o critica por ter passado dos limites. Puxa Hajime pela gola e diz que ele poderia ter matado Hyugo. Os outros prisioneiros o observam chocados. Hajime responde que, se seu trabalho fosse matar, já o teria matado. Mas admite que exagerou, nunca teve a intenção de matá-lo, e está prestes a sair quando 11 diz que Hyugo pode não ser bom em muita coisa, mas se importa com todos eles, e recorda um momento em que se divertiram juntos. 11 continua. Hyugo não é um monstro. Hajime então sai da cela em silêncio.
Em seguida, Hajime está fumando quando Tsukumo pergunta sobre os prisioneiros, e ele responde que eles o expulsaram de lá depois de gritarem com ele. Ainda estão bravos. Onze está sentado, olhando pela janela, e comenta que todos os guardas de prisão são iguais. Em seguida, Mitsuru se aproxima de Hajime para entregar uma carta escrita por Momoko, e a lê. Hajime está suspenso por 3 dias, como punição. Hajime fica chocado com a decisão, mas Mitsuru manda que ele anime, dizendo que não é nada demais, embora ele mesmo esteja claramente em desespero. No escritório, Momoko também se sente mal por aquilo, dizendo que não teve outra escolha. Após cumprir a suspensão de 3 dias, Hajime volta à prisão, onde Tsukumo o informa que a cela 13 permaneceu calma durante sua ausência. No corredor, ele encontra Kenshiro e agradece por tê-lo substituído. Kenshiro conta que Hyugo está acordado e acorrentado. Hajime diz que vai vê-lo e pergunta sobre o prisioneiro 634, que causou ainda mais estragos. Kenshiro responde que ele também está contido, numa cela subterrânea, mas se recusa a falar a menos que possa encontrar Hyugo, o que está fora de cogitação depois do confronto entre os dois. Em vez disso, entrega a Hajime um walkie-talkie, sugerindo que deixem os 2 prisioneiros conversarem entre si para descobrir mais sobre as habilidades deles. Em seguida, a porta de um elevador se abre e Kenshiro desce as escadas para checar o prisioneiro 634. Ele sorri, dizendo que está aproveitando o confinamento solitário, e então pergunta se pode encontrar Hyugo. Kenshiro lhe mostra um walkie, e ao mesmo tempo, Hajime coloca o outro walkie diante da cela de Hyugo, que está preso por múltiplas correntes e não mostra nenhum desejo de se libertar. Hyugo murmura que está cansado de fugir. Hajime ativa o walkie. 634 pergunta na hora onde Hyugo está, mas Kenshiro interrompe, avisando para largar os joguinhos. Indo direto ao ponto, 634 diz que está procurando o homem da cicatriz, e pergunta a Hyugo quanto ele sabe. Hyugo range os dentes de raiva e admite que não sabe nada além da cicatriz, e espera que ele saiba mais. 634 pergunta se Hyugo só está procurando aquele homem para se livrar das algemas, e ri, zombando dele por ser tão limitado. Pelo walkie, volta a pedir suas próprias algemas. Hyugo pergunta por que ele é tão obcecado por elas. 634 responde, frio, que pretende usá-las para encontrar o homem da cicatriz e matá-lo. Hyugo fica chocado ao ouvir isso. 634 revela que desde criança tem esse poder de fogo incontrolável e que todos o abandonaram por causa disso, até o homem da cicatriz capturá-lo. Ele prometeu ajudá-lo a controlar as chamas, mas em vez disso, o transformou num monstro. Quando descobriu a verdade, tentou queimar o homem, mas ele usou as algemas lâmina para feri-lo. Hyugo congela ao ouvir que existe outro homem igual a ele. 634 diz que as lâminas são tão fortes que conseguem cortar até mesmo suas chamas. Então ele planeja combinar as algemas com seu próprio poder de fogo para ficar forte o bastante e matar aquele homem. Diz que vai morrer tentando, mas não vai deixá-lo escapar. Depois admite que os médicos de Namba, de alguma forma, conseguiram suprimir seu poder, tornando a fuga impossível por enquanto. Mas jura que não vai desistir da vingança. Hyugo pergunta por que ele fala tanto em recuperar as algemas se nem consegue se libertar. Ele responde que vai dar um jeito, e o walkie desliga com um clique. Hyugo fica furioso, praguejando. Hajime chama Hyugo de vazio, e diz que todas as suas tentativas de fuga não têm sentido nenhum, porque ele não tem nenhum desejo verdadeiro. Hyugo pergunta o que lhe falta que os outros têm. Ele responde, falta desejo. Ele não quer nada na vida, só quer perseguir o homem da cicatriz, porque tem medo de encarar a verdade. Hyugo desmorona, admitindo que sempre esteve sozinho e nunca se importou com nada. Entrou no torneio só porque os outros queriam que ele entrasse. E quando ganhou essas algemas, finalmente sentiu que tinha um propósito. Ele inveja seus colegas de cela, porque eles têm sonhos e sabem aproveitar as coisas simples da vida. Mas também gosta de estar com eles. Só que agora, depois de machucar todo mundo, acredita que não os merece mais. E vai viver sozinho, sabendo que se voltou contra eles. Hajime perde a paciência, chamando-o de idiota e de moleque mimado, e exige saber por que Hyugo sequer veio parar ali. Mas Hyugo não consegue pensar num motivo. Quando Hajime se vira para ir embora, Hyugo pergunta o que deveria fazer. Hajime acende um cigarro e o lembra de que a cela 13 venceu o torneio. Então pergunta que prêmio ele quer, mas Hyugo tem dificuldade de pensar em qualquer coisa. Hajime lhe dá 5 minutos. Hyugo se lembra de ouvir seus colegas de cela falando sobre os sonhos que têm para depois de serem soltos. 25 sonhando com uma convenção de anime. 11 querendo apostar. E 69 desejando provar pratos famosos. Eles ficavam felizes só de falar sobre o que amavam. Tomado pela emoção, Hyugo desaba, implorando por uma segunda chance. Hajime sorri, dizendo que finalmente ele soa como um ser humano. Joga sua placa de identificação para dentro da cela e manda que ele volte para a cela 13, avisando que não vai mais ser bonzinho com ele. Hyugo se solta das correntes, pensando que, com certeza, um dia vai encontrar o homem da cicatriz. Ele pega a placa e sorri, dizendo que não vai mais fugir. Em seguida, Mitsuru aparece para explicar o que aconteceu enquanto Hajime esteve fora. Na cela 13,
Kenshiro informa aos prisioneiros que ele é o novo supervisor deles. Em seguida, no escritório da diretora, Momoko diz a Kenshiro, Samon e Kiji que eles vão se revezar cuidando do prédio 13 durante a suspensão de Hajime. Ela diz que a ausência dele vai trazer problemas para a prisão, e pensa em silêncio que talvez também traga problemas para o coração dela. Vendo-a furiosa, os três concordam em seguir as ordens e cobrir Hajime. De volta à cela, os prisioneiros ficam sentados observando enquanto Kenshiro lê a agenda deles. Em seguida, ele os escolta até a consulta médica de 25 e tenta levá-los para ver Gyugo, mas avisa que Gyugo está sendo tratado na sede administrativa e visitas não são permitidas. Ele abre a porta da enfermaria para avisar o médico da chegada deles. Lá dentro, encontram os prisioneiros número 3 e 82, dos quais zombam por terem perdido para 11. Os dois dizem que se machucaram durante o jogo de cartas e vieram por conselho de Kiji. 25 pede remédios ao médico, mas ele insiste em examiná-lo primeiro. Quando Kenshiro pergunta o que ele quer dizer, o médico explica que 25 é infectado pelas pessoas ao seu redor. Ele revela que essa infecção permite que ele imite ataques, exatamente como fez durante o torneio, e admite estar surpreso por ele continuar vivo depois de usar golpes tão poderosos. Kenshiro manda 11 e 69 pararem de espiar, já que Gyugo não está ali. Nesse instante, uma enfermeira robô chega com os remédios, e os prisioneiros se aproximam dela com pedidos ridículos, chamando-a para sair ou tentando tocá-la, e acabam discutindo entre si. Em seguida, é a vez de Kiji supervisionar o prédio 13, o que deixa os prisioneiros em pânico. Ele exige respeito, mas eles ficam quietos ao perceber que Gyugo ainda está ausente. Kiji se emociona ao ver o quanto são unidos, e então colam o rosto de Gyugo num travesseiro enrolado, só para poderem conversar com ele. Kiji diz que vai explicar a estrutura de Namba usando um mapa do Japão, avisando que a localização exata da prisão é confidencial. Depois descreve as instalações: sede administrativa, 13 prédios, um centro de pesquisa, uma arena, um shopping, um teatro e muito mais. Quando perguntam se podem visitar esses lugares, ele responde que são restritos apenas aos guardas, e então fala sobre a distância entre os prédios 3 e 13. Reclama de ter que acordar cedo e não ter tempo suficiente para se maquiar. Depois chuta 11 por estar dormindo e começa a avaliar todo mundo pela aparência. 11 protesta ao receber nota 2, enquanto Kiji, orgulhoso, dá 100 pontos a si mesmo. A discussão vai piorando até Tsukumo entrar oferecendo ajuda, só para ser insultado, e sair de lá em lágrimas. Em seguida, é a vez de Samon supervisionar, e ele caminha ao lado de Tsukumo. Pensa consigo mesmo que essa é sua chance de descobrir os segredos de Hajime. Ao abrir a porta da cela, encontra os 3 prisioneiros dormindo e os acorda furioso. De repente, eles gritam, "Ele chegou!" e se escondem bem a tempo, pois Yamato aparece para chamá-los para o treino. Samon expõe os esconderijos deles, o que deixa Yamato feliz. Ele insiste em treiná-los, mas os prisioneiros imploram para não serem forçados demais. Samon nos chama de fracos, e nota Musashi de pé, atrás dele. Yamato comenta que Musashi está sempre disposto a treinar. Musashi pergunta sobre o estado de Gyugo, e eles inventam uma história dramática, alegando que Gyugo tem uma doença mortal e pode não sobreviver, chegando até a fazer os guardas se emocionarem. Os prisioneiros discutem entre si um jeito de escapar do treino de Yamato, mas Samon percebe o truque e ordena que Yamato leve 69 embora. Ele se lembra de como 69 derrotou o número 2 com um único soco e manda que os outros também se juntem, mas 11 reclama e se esconde atrás de 25. Sabendo que Samon tem medo dele, 69 revela que 25 tomou o remédio e não vai surtar. Samon comenta que achou que conseguiria enganá-lo. Em seguida, eles fazem um treino intenso sob o comando de Yamato e Samon. 11 fica preocupado, pensando em quando Gyugo vai voltar. Mitsuru avisa que a história agora retorna ao presente. Gyugo olha para o céu e pergunta a Hajime se está autorizado a voltar. Hajime o segura e caminha com ele pelo corredor, quando Gyugo pergunta por que 634 contou tudo aquilo a ele. Hajime suspira e diz que contou a verdade para que ele entendesse que é o único capaz de derrotar o Homem da Cicatriz e queria que ele buscasse vingança em seu lugar. Diz que agora se sente um idiota por tê-lo considerado esperto demais, com uma agenda secreta. Depois explica que o Homem da Cicatriz usou 634 para ganhar controle e aperfeiçoar suas próprias algemas. Gyugo diz que agora entende. Hajime acende um cigarro, dizendo que não vai deixá-lo escapar de novo. Mas Gyugo o interrompe, apontando que ali é uma zona proibida para fumantes. Em seguida, Hajime abre a porta da cela e 11 pergunta o que ele quer. Ele empurra Gyugo para dentro e todos começam a bombardeá-lo de perguntas. Ele está prestes a dizer alguma coisa, mas 11 lhe dá um soco e pergunta onde ele estava. Sentiram falta dele ali. 25 pede uma história, enquanto 69 o agarra, dizendo que tem muito assunto atrasado para colocar em dia. Gyugo fica parado diante deles, em silêncio, e se desculpa, dizendo que fez besteira durante o torneio e que eles são tudo o que ele tem. Ele se curva profundamente, pedindo perdão e mais uma chance. Mas, em vez de qualquer coisa séria, eles apenas riem e mandam ele não se preocupar.
Hyugo começa a chorar, dizendo que está aliviado por ouvir aquilo. Hajime observa do canto e sorri. Mais tarde, Momoko se pergunta como deve cumprimentar Hajime quando o vir de novo, e Mitsuru a provoca, dizendo que ela deveria simplesmente ser ela mesma. Vendo-a nervosa, ele tenta pregar uma peça nela, mas acaba deixando-a furiosa. Hajime entra no escritório dela e encontra Mitsuru todo machucado, o rosto coberto de sangue, sorrindo de um jeito arrepiante, o que o assusta tanto que ele corre para deixar o relatório na mesa dela e sai correndo do escritório. Em seguida, os prisioneiros dormem em sua cela, roncando alto. 69 sua enquanto dorme, tendo um pesadelo em que o pai o esbofeteia quando ele era adolescente, chamando-o de vergonha da família. Depois, o sonho muda para uma esquina escura, onde ele espanca alguém e acaba preso pela polícia. Em seguida, está num refeitório, jogando o prato longe e xingando a qualidade da comida. De repente, ele acorda e encontra Hyugo sentado ao seu lado, perguntando se está tudo bem. Ele sorri e diz que está feliz, porque hoje finalmente vai receber seu prêmio. Em outro lugar, o número 2 se exercita intensamente em sua cela, dizendo que perdeu para 69 outra vez e está determinado a treinar ainda mais. O número 71 se oferece para preparar suplementos de desempenho para ele, mas ele recusa. Então Inori avisa ao número 2 que 69 o convidou para ir ao prédio 13, no refeitório. 69 oferece ao número 2 uma fatia de pizza feita no forno de pedra recém-instalado, que é o prêmio dele. O número 2 se pergunta se foi exatamente esse desejo que deu força a 69. Ele então percebe que Inori está comendo uma fatia, feliz da vida, e questiona como ele consegue apreciar a comida de um rival. Mas Inori diz que está boa, e pega outra fatia para si, afirmando que está deliciosa. 69 explica, animadíssimo, os recursos do forno. Diz que está feliz por ele estar ali, e logo prisioneiros e guardas começam a desfrutar da comida juntos. Em seguida, vemos Hajime e Samon na biblioteca, onde Samon comenta que não gostou nada do convite de 69. De volta ao refeitório, o chefe da prisão traz um prato chinês, feito especialmente para o número 2, a pedido de 69. Enquanto come, o número 2 diz que aquilo lhe lembra sua terra natal. 69 elogia as habilidades culinárias do chefe, que apenas confirma com um aceno de cabeça. O número 2 admite que a comida da prisão nunca lhe agradou muito, porque sentia falta do sabor da comida chinesa. 69 diz que está feliz por ele ter gostado, e comenta que percebeu o quanto o número 2 havia emagrecido desde que se conheceram, por isso quis fazer algo reconfortante por ele. Esse momento lembra Hyugo da primeira vez que saiu para comer com 69. Ele sorri, até o número 2 se desculpar com 69 por ter zombado do seu sonho e agradecer pela refeição incrível, indo embora em seguida. Hyugo diz a 69 que fica feliz de ver o quanto ele mudou e se lembra de quando 69 o ajudou em outra prisão, onde ele estava passando fome, até ajudá-lo a fugir e levá-lo para comer numa lanchonete local. Mas Hyugo finge não se lembrar de nada disso. Ele se levanta dizendo que não precisa se preocupar, porque vai ajudá-lo a descobrir que tipo de comida ele realmente gosta. Em seguida, 25 está na enfermaria em tratamento, admitindo que se sente sozinho, mas diz que mesmo assim é melhor do que os maus tratos que sofreu antes. A enfermeira robô pergunta se ele está sentindo dor, mas ele sorri e diz que está bem. O médico avisa que ele terá alta em breve. Nesse instante, seus amigos chegam com alguns petiscos e perguntam ao médico se ele pode comer. O médico permite, mas parece bastante irritado. Perguntam o motivo, e ele responde que brigou com a esposa. De repente, uma explosão irrompe, e a esposa dele surge através da parede, dizendo que se casou com um homem errado, e os dois começam a discutir sobre a comida dela. Tsukumo e os prisioneiros tentam acalmá-los, mas nada funciona, até 11 pedir que a enfermeira robô fale alguma coisa. Ela pergunta se os pais dela vão se divorciar, o que interrompe a briga na hora. A esposa então avisa a 25 que o prêmio dele está pronto. Ela os leva até uma sala cheia de consoles de videogame, explicando que não sabia qual ele preferia. Então ele pode usar todos até que traga o console personalizado dele. Ela os avisa para não causarem problemas, e Hajime promete ficar de olho neles. 25 pede mais um favor. Convida 58 e 71 para se juntarem a eles. Chama 58 de mestre, mas ele nega o título e se recusa a treiná-lo. Os prisioneiros começam a zoar 71 por ter abandonado a partida. Samon aparece para repreender Hajime por chamar prisioneiros de prédios diferentes, dizendo que não quer que eles se misturem. Mas Hajime rebate, chamando-o de perdedor, até a esposa do médico nocautear os dois. Os prisioneiros se divertem jogando enquanto Hyugo os observa. Mitsuru pergunta se ele não gosta de videogame. Hyugo admite que não sabe jogar, mas Mitsuru o incentiva a pelo menos tentar se divertir. Então 25 chama e o puxa para jogar, enquanto Mitsuru sorri para os dois. Hyugo tenta a máquina de pegar bichinhos de pelúcia, mas falha, dando aos amigos a chance de zombar dele. 11 intervém para ensiná-lo e consegue puxar com sucesso um bonequinho parecido com Hyugo. Em seguida, 25 oferece a 58 a chance de jogar na máquina, mas ele recusa.
Até 11 dizer que ele tem medo de falhar, o que o provoca a tentar. Ele falha na primeira tentativa, mas na segunda consegue, e se emociona com o resultado. A cientista volta para entregar a 25 o console de videogame mais recente, mas ele fica triste, porque queria que todos os amigos aproveitassem os jogos juntos. Ela o chama de estranho, diz que o trabalho dela está feito e vai embora. Gilgo pergunta a 25 por que ele ama tanto videogame. Ele revela que os jogos permitem que ele viva dentro da história. Lembra Gilgo de que foi ele quem despertou seu interesse por mangá, dando-lhe o primeiro mangá quando se conheceram. Gilgo pergunta se isso é verdade, e depois pergunta se ele poderia lhe ensinar a jogar videogame. Em seguida, Hajime e Tsukumo exibem suas reclamações de sempre. 11 percebe Kenshiro e 634 passando por ali e os interrompe. Todos olham para eles, e 634 se aproxima de Gilgo, mas 11 se coloca entre os dois. Diz a ele que não veio para brigar. 11 exige um pedido de desculpas, mas Gilgo diz que não é necessário. 11 o repreende por deixar aquilo passar. Então, 634 se curva e pede desculpas. Gilgo diz que está tudo bem. 11 ri e aperta a mão dele, convidando-o para conhecer a sala de jogos no dia seguinte. Enquanto Kenshiro escolta 634 de volta, o prisioneiro pergunta se pode mesmo visitar o prédio 13. Kenshiro concorda, com a condição de que ele conte sobre seu passado. Então, 634 começa a contar sua história. Desde bebê, a temperatura do seu corpo sempre foi anormalmente alta, e sua mãe o fazia se sentir especial por isso. Mas um dia ele não aguentou mais o calor dentro do próprio corpo e sentiu que ia morrer. Os médicos não conseguiam ajudá-lo, já que todos os exames voltavam normais. Toda noite ele tinha pesadelos em que era queimado vivo. Mesmo assim, conseguiu agir normalmente, até o dia em que o fogo finalmente tomou conta dele, queimando-o por completo. Seu corpo ficou coberto de queimaduras graves. Os médicos chamaram de milagre ele ter sobrevivido, mas avisaram que aquilo poderia acontecer de novo. Os pais o apoiaram o tempo todo, o que lhe deu forças. Mas a sociedade o tratava como um monstro, as pessoas tinham medo de se aproximar dele, e ele próprio passou a ter medo de si mesmo. Então, um dia, voltou para casa e encontrou tudo em chamas, e foi culpado pelo incêndio. Implorou que não tinha sido ele, mas ninguém acreditou, e ele acabou preso na Alemanha. Diz que sentiu alívio por estar longe das pessoas. Até o homem da cicatriz se aproximar dele, prometendo curá-lo. Mas em vez disso, fez experimentos nele, transformando-o num verdadeiro monstro. Ele revela que aquilo era uma espécie de instalação de pesquisa, onde todos chamavam o homem de supervisor. E quando percebeu a verdade, que queriam que ele controlasse as chamas para poderem usá-lo como arma, já era tarde demais. Colocaram um homem se passando por colega de classe, que ateava fogo ao redor dele, inclusive incendiando sua casa e matando seus pais, só para isolá-lo e trazê-lo até ali. Disseram que ele deveria se orgulhar de estar fazendo aquilo pela ciência. Um dia, ele revidou, mas o homem cicatriz cortou através de suas chamas, chamou-o de inútil e cortou seu rosto. E tudo queimou, sem deixar nenhuma prova. Diz que Namba tirou sua chance de vingança, mas pelo menos agora, sente algum alívio por saber que não pode mais machucar ninguém com seu fogo. Kenshiro comenta que a história soa como um filme de Hollywood, que desafia toda a lógica. Mas depois de observar as habilidades dele e de Gilgo, acredita nele. Ele revela que durante o tempo em que foi policial, investigou rumores de prisioneiros sendo usados em experimentos. Todo o caso era encerrado por seus superiores, então ele pediu demissão e veio para Namba para descobrir a verdade. Diz que fazer experimentos com seres humanos é imperdoável e que os responsáveis não deveriam andar livres por aí. Então estende a mão a 634, prometendo levar essas pessoas à justiça, se a história for verdadeira. 634 encosta o punho na palma da mão dele, em concordância, e Kenshiro dá alguns comandos de cachorro, de brincadeira. Em seguida, o número 82 pergunta por que foi convidado ao prédio 13. 11 pergunta por que ele ainda está bravo, já que foi só um jogo. Diz que os convidou para mostrar seu prêmio. Kiji pede que 82 se acalme e aproveite o momento. 11 leva 82, 3 e Kiji até uma sala grande e vazia, e eles perguntam onde fica a sala de jogos. Ele revela que ainda não está pronta, o que os irrita. Explica que os chamou justamente para ajudar a montá-la, para que todos possam aproveitar juntos. Os prisioneiros da cela 13 observam do canto enquanto Hajime e Yamato trazem um sofá e outras coisas que 11 pediu. 11 pula em cima do sofá, animado, enquanto os outros testam o conforto. Então Inori, 71, 58, o número 2 e Samon chegam carregando mais equipamentos, e os prisioneiros começam a se dar bem entre si na hora, surpreendendo os supervisores. De repente, Mitsuru chega com uma caixa enorme, contendo máquinas e uma mesa de sinuca, e 11 pula em cima dele de tanta empolgação. Hajime repreende Mitsuru por ter trazido tanta coisa e soca a parede para descontar a raiva. O número 3 exibe suas habilidades no sinuca, impressionando Gilgo e 25. 82 e 11 jogam dardos. 11 percebe 634 parado na entrada. Diz que está feliz em vê-lo ali.
Os prisioneiros dão as boas-vindas a 634 e 82 e 3 se autoproclamam orgulhosamente os prisioneiros mais charmosos, embora ninguém reaja. Por fim, Hajime manda todos de volta para as celas, mas 11 protesta, dizendo que acabaram de começar a jogar e pede mais tempo. Hajime diz que só podem jogar ali 1 hora por dia, e fica irritado quando eles começam a discutir. À noite, Hyugo olha pela janela quando 11 pergunta por que ele não está dormindo, supondo que ele também deve estar cansado. Hyugo responde que está pensando nos momentos felizes, e tem medo de achar que não os merece. 11 começa a listar os defeitos de Hyugo, o que o magoa, mas então explica que são justamente essas falhas que o tornam humano, e que, como amigos dele, vão lhe ensinar a aproveitar a vida. Não importa onde estejam, ser feliz é o que conta. Ele se levanta e decide dar uma volta. Olha para as estrelas e sente uma paz genuína. Nesse instante, o homem estranho aparece e pergunta por que ele está sorrindo. O homem pede que ele conte uma piada, mas Hyugo pergunta quem ele é. O homem diz que costumavam brincar juntos. Hyugo garante que nunca o conheceu e se pergunta por que ele está ali. Não é guarda nem prisioneiro. Então o homem se aproxima e o apunhala no estômago. Hyugo recua, mas não encontra nenhum ferimento. O homem se move rápido demais, o que o faz pensar que ele não é humano. Então o homem diz que Hyugo ficou preguiçoso depois de vir parar ali. Se não tivesse sido libertado, jamais teria chegado até aquele lugar. Hyugo não faz ideia do que ele está falando. O homem diz que alguém destruiu os experimentos e libertou vários espécimes como ele. Elogia suas habilidades de fuga e conta que fizeram experimentos nele, dando-lhe as lâminas, referindo-se a ele como espécime número 15. Hyugo diz que não gosta de ser chamado de espécime e que só se lembra daquele desgraçado, o homem da cicatriz. O homem salta em sua direção, mandando que ele controle a língua e diz que queria tê-lo matado bem antes. Então se lembra de alguém dizendo para fugir, encontrar a felicidade e viver. A mão de Hyugo está sangrando, e o homem diz que as lâminas pertencem a eles, e que vê-lo feliz assim dá vontade de matar todos ao seu redor. Diz que veio buscar o cérebro dele. Desenha uma linha pontilhada no rosto de Hyugo, que tenta resistir, mas o homem pede que ele fique parado, aproximando a faca do seu rosto. Nesse instante, Hyugo consegue se libertar, transformando a algema do pulso esquerdo numa lâmina longa. O homem diz que está impressionado e o chama de monstro. Hyugo olha para a própria mão e não encontra nenhum ferimento, mas ainda sente a dor correndo no sangue. O homem revela que só estava checando como ele estava, e manda que ele use as lâminas com mais frequência. Hyugo pergunta por que fizeram experimentos nele, e em 634, dizendo que arruinaram as vidas dos dois. O homem diz que não se lembra de 634, revela que seu nome é Elf, e que era o responsável por Hyugo, e que veio ali para buscar outro espécime. Hyugo, preocupado com os amigos, fica furioso, mas o homem manda que ele pare. Ele salta para longe, dizendo que vai voltar. Hyugo olha para baixo, mas Elf já desapareceu sem deixar rastro. Ele fica em choque, percebendo que os amigos estão em perigo, e teme que, se algum deles desaparecer, a culpa será toda sua. Hajime chega e pergunta com quem ele estava falando. Hyugo diz apenas que está com medo. De volta à cela, os prisioneiros escutam a história de 69, e Hyugo ri. Enquanto os outros dormem, ele caminha até a porta, mas é interrompido pelos três, que continuam acordados. Dizem que faz tempo que não saem para uma boa aventura. Em seguida, o alarme dispara, os guardas correm e as portas começam a se fechar. Tsukumo está na sala de controle, monitorando tudo. Os 4 correm por um corredor e chegam a uma porta enorme. Os prisioneiros elogiam as habilidades dele com fechaduras enquanto ele destranca a porta gigante, só para encontrar Hajime, bem na frente deles, dizendo que já havia avisado para não fazerem aquilo. 25 comenta que ele parece bravo, mas Hyugo tranca os outros dentro e avança sozinho em sua direção. Os prisioneiros pedem que ele pare, mas 11 diz que tem algo errado ali. Hajime pergunta se ele pretende usar aquelas lâminas, mas Hyugo pensa que, se ele sair dali, Elf vai deixar os outros em paz. Ele transforma a mão numa lâmina e avança contra Hajime, que revida com um soco pesado. Hyugo balança a lâmina. Hajime desvia, mandando que ele recue, mas ele avança de novo e leva outro soco. Hyugo ataca mais uma vez, transformando a outra mão também. Tsukumo chega correndo, e 11 pede que ele abra a porta, mas ele responde que não vai permitir que fujam. Hajime interrompe o ataque e pergunta o que Hyugo quer afinal. Ele ainda pensa que não vai deixar nenhum de seus amigos se machucar. Hajime diz que o lugar dele é ali, na prisão, e o arremessa para cima, socando-o. Mas Hyugo revida, dizendo que esse é o único jeito. 11 agarra a gravata de Tsukumo, que ainda se recusa a abrir a porta. Os prisioneiros imploram para que os deixe tentar, antes que os dois se matem. Tsukumo abre a porta, e eles correm em direção aos 2 lutadores, se colocando bem no meio. 11 manda Hyugo parar, ou vai cortá-lo ao meio. Mas ele ainda pensa que está fazendo aquilo para mantê-los a salvo do homem da cicatriz. Então eles os seguram no chão, dizendo que estão destinados a fugir juntos, mas não agora. Ele se acalma, e 11 lhe dá um soco por tê-lo machucado, e os dois começam a discutir. Hajime manda que voltem para a cela.
De volta à cela, Gilgo comenta que ela parece mais espaçosa agora e decide que vai ficar ali, protegendo todos, e se desculpa. Hajime se afasta da cela deles. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.